Todo mundo aqui já ouviu falar em porcelanato, né? Há mais ou menos 30 anos, esse material chegou aqui no Brasil e conquistou o coração de todo mundo. Principalmente porque ele é um material muito versátil. Ele pode ser usado em áreas residenciais, comerciais, áreas cobertas e descobertas e em locais de alto tráfego. Por exemplo, em shopping centers, estações de metrô ou aeroporto. E para atender todo esse tipo de uso, ele se apresenta de várias formas, com uma variedade de desenhos, texturas, cores, e muitas vezes eles representam os materiais naturais que a gente já conhece. Mas aí, uma grande dúvida que sempre surge com os nossos clientes no escritório é: qual material realmente é melhor? O porcelanato, representando os materiais naturais, ou utilizar o material natural? A gente não tem uma resposta certa para isso. Vai depender muito da situação, do tipo de uso, como que a pessoa vai cuidar daquele material, como vai ser a manutenção. Inclusive, sobre isso, a gente tem um vídeo que chama Bancadas. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Nesse vídeo, a gente falou da diferença de pedras naturais, porcelanatos e pedras sintéticas, mas se aplica muito nesse assunto que a gente está falando. Clica lá que vocês vão ver. A gente trouxe alguns revestimentos da Portobello Shop para colocar próximo dos materiais naturais e a gente comparar de pertinho. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o porcelanato. De uma forma bem resumida, ele é uma mistura entre a argila e alguns materiais rochosos. Essa mistura é acrescentada à água e essa água é evaporada. Depois disso, esse material é prensado e depois do processo de prensagem, ele vai para a secagem. A próxima etapa é a etapa de esmaltação, que é essa camada superficial do porcelanato. É nela que são feitas as impressões. Toda essa textura, os desenhos ou representações que existem no porcelanato são feitas nessa etapa. Por último, as peças vão para o forno, onde é realizada a queima em alta temperatura. O porcelanato possui alta resistência mecânica, ou seja, ele é muito resistente a arranhões. Também é resistente a ataque químico e ele tem baixíssima absorção de água. Isso faz com que ele seja muito resistente a manchas também. Claro que depende muito como é fabricado cada material, mas de modo geral, o porcelanato possui todas essas características. Um dos principais porcelanatos do mercado são aqueles que representam mármores naturais. Esse daqui é um exemplo. A gente trouxe o porcelanato Golden Calacata da Portobello Shop. Olha só, a textura, tem os veiozinhos acinzentados, meio champanhe. E aí aqui, ó, pra gente comparar com a pedra natural. Olha só como que é próximo. A questão do polimento também, a maioria desses porcelanatos, os clientes preferem polido justamente para ter essa percepção de pedra natural, mas também tem a opção desse acabamento acetinado, no caso da Portobello natural. Os mármores brancos são bem mais sensíveis do que os porcelanatos com essa textura marmorizada, né? São pedras naturais, eles são menos resistentes a arranhões, são mais porosos também. Acaba que, vamos comparar uma bancada, por exemplo, de mármore branco e de porcelanato com a textura do mármore branco. O porcelanato, ele vai ser muito mais resistente. A pedra natural é menos resistente a manchas e arranhões. E ela também é mais porosa. Significa que ela vai absorver o líquido e manchar com mais facilidade do que um porcelanato. Uma vantagem da pedra natural em relação ao porcelanato é que você consegue fazer a paginação que você quiser. Você pode cortar a pedra no tamanho que for e fazer a paginação de acordo com o seu projeto. Já o porcelanato, ele tem algumas dimensões pré-definidas. Esse aqui, por exemplo, o Golden Calacata, ele tem no mercado 60 por 60, 90 por 90 e 60 por 1,20. Então a nossa paginação fica mais limitada. Só que quando a gente faz peças muito grandes de mármore, fica muito pesada, é difícil de assentar, fica muito caro. Então vai depender muito de quanto que o cliente quer investir e da escolha de cada um. Um mármore importado, como esse daqui, custa em torno de uns 900 mil reais um metro quadrado. Só que a gente tem outras opções de pedras naturais também, mármores brancos mais em conta, que tem a partir de 290 um metro quadrado. Esse revestimento Golden Calacata, só para ter uma noção, o de 90 por 90 tá por R$ 185 um metro quadrado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um material que foi muito utilizado no passado e agora voltou com tudo, o granilite. Para quem não conhece, granilite é uma mistura de fragmentos de granito ou mármore com cimento. E esse cimento pode ser branco ou comum. Ele é aplicado como uma massa. E depois de assentado, é preciso fazer o polimento no local. A gente trouxe essa peça aqui da Portobello Shop para comparação. Esse é o Twist White
E tem esse que é o Twist Fog, no tom mais de cinza e esse no tom branco. Essas peças aqui são de granilite natural. E o granilite original a gente consegue fazer em vários tons. Por isso a gente trouxe esse modelo verde aqui para exemplificar também. Como o granilite é uma massa que vai secar em loco, a gente consegue fazer a paginação que a gente quiser. Essa é uma vantagem em relação ao porcelanato. Porém, não é indicado que o tamanho das peças ultrapasse 1 metro quadrado, porque essa massa se movimenta e se não tiver a junta de dilatação, pode gerar algumas fissuras no material. A junta do granilite tem geralmente 4 milímetros e o porcelanato geralmente pede a junta de dilatação, que é o espaço do rejunte entre uma peça e outra, entre 1 milímetro ou 1,5. Então, com o porcelanato você consegue colocar as peças mais próximas. E com o granilite a gente tem uma marcação um pouco mais espessa. O granilite também é muito mais poroso do que o porcelanato, por ser um material cimentício. Isso faz com que ele absorva líquidos e pode aparecer algumas manchas. Nesse caso, o porcelanato tem pouquíssima absorção de água, como a gente já falou. Então, ele é muito mais resistente a manchas do que o granilite. Em relação à facilidade de assentamento e rapidez, o porcelanato tem uma vantagem enorme. Por quê? O processo do granilite é mais artesanal. É preciso colocar a massa, esperar secar e depois fazer o polimento no local. Isso significa que vai ter mais barulho e mais sujeira na hora desse assentamento. Nesse caso, o porcelanato consegue ser assentado com muito mais rapidez. Em relação a valores, o preço do granilite costuma ficar abaixo de R$100 o metro quadrado com ele já assentado. Já o porcelanato, esse modelo que a gente está mostrando, ele custa R$215 o metro quadrado da peça. E ainda tem o valor da mão de obra para assentar esse porcelanato. Agora, sobre madeira, é muito comum a gente ver pisos de tábua corrida em ambientes internos e também decks em ambientes externos, né, próximo à área de piscina. Aqui a gente trouxe uma amostra de uma tábua corrida no material natural, tá? Sem acabamento, sem passar o verniz. A gente trouxe esse porcelanato aqui também da Porto Belo, que tem essa textura madeirada. Existem diversas opções no mercado, tem mais claros, mais escuros, com mais marcação de madeira, outros nem tanto. Nos ambientes internos é muito comum a gente ver o assentamento de tábua corrida. Esse material natural, ele demora a absorver o calor e também a liberar esse calor. Então é um material muito utilizado em ambientes frios, né, em locais mais frios. Já o porcelanato, ele é um piso mais frio, então ele não traz tanto aquele aconchego que a madeira traz. Os porcelanatos que têm essa textura de madeira também podem ser utilizados em áreas externas. Aí tem os específicos para esse fim, que são aqueles que não escorregam. Uma vantagem do porcelanato em relação à madeira natural em ambientes externos é que eles são muito mais resistentes, infinitamente mais resistentes do que a madeira natural, que vai demandar uma manutenção com muito mais frequência. A madeira natural, ela vai dilatar com o calor, então pode causar fissuras, por exemplo, em esquadrias, e vai exigir uma manutenção maior, um sinteco, um verniz com uma frequência muito grande. A vantagem do porcelanato é essa, que ele é praticamente impermeável e o porcelanato vai demandar muito menos manutenção. A tábua corrida com instalação, ela fica em torno de uns R$250 o metro quadrado. E sempre a gente tem que aplicar o sinteco depois. O sinteco gira em torno de uns R$70 o metro quadrado. Já o porcelanato, no caso esse aqui, Pau Brasil da Porto Belo Shop, ele tá R$150 o metro quadrado, sem instalação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre piscina. E a queridinha do momento é a pedrijal, aquela pedra verde, que deixa as piscinas com um aspecto bem natural, como se fosse um lago, uma represa. O porcelanato que a gente escolheu que representa essa pedra é da linha Barlavento da Porto Belo Shop. Eles têm uma grande variação de cores, na verdade, que ficam ali entre os tons de azul escuro e verde escuro. Uma diferença entre o porcelanato e a pedra natural é que a pedra natural muda de cor em contato com a água, ela fica um verde mais escuro. Então, quando ela está seca, ela fica mais clara e molhada ela tem outro aspecto. O porcelanato não tem essa variação de cor. Em relação à pedra natural, isso acontece porque ela é muito porosa. Então, quando ela absorve a água, ela realmente muda sua coloração. Só que isso pode ser uma desvantagem. E absorvendo essa água, ela vai ter uma facilidade para manchas muito maior do que o porcelanato, que não vai absorver nesse caso. A pedra natural requer uma manutenção com maior frequência do que o porcelanato.
justamente por ser muito poroso. A pedra Ijal é muito delicada e difícil de assentar. É necessário uma argamassa específica para esse assentamento e uma mão de obra muito boa. É um processo muito mais lento. Isso faz com que a mão de obra fique mais cara e que o serviço tenha um baixo rendimento. O custo da pedra Ijal no mercado costuma sair por uns R$200 o metro quadrado. Já a linha Barlavento da Porto Belo Shop sai por R$170 o metro quadrado para as peças de 14,5 por 14,5. Em relação ao custo do serviço, geralmente o preço da mão de obra para a instalação de uma pedra natural, no caso da Ijal, ou do porcelanato, costuma ter uma diferença de 100%. Ou seja, o serviço fica mais ou menos pelo dobro do preço. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de dar um like e seguir a gente no canal. Tchau!